O discernimento espiritual é essencial para a vida cristã, pois nos permite distinguir entre a verdade e o engano, entre o que vem de Deus e o que não vem. A Bíblia nos alerta sobre a importância desse discernimento, pois sem ele corremos o risco de sermos enganados por falsas doutrinas, influências malignas e nossas próprias emoções. Em 1 João 4:1 está escrito: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E isso significa que nem tudo o que ouvimos ou vemos deve ser aceito de imediato. Devemos testar todas as coisas à luz da palavra de Deus. O discernimento não vem do intelecto humano, mas é um dom dado por Deus através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:14, Paulo afirma: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso nos mostra que o discernimento espiritual não é algo que podemos adquirir apenas com conhecimento humano, mas é algo revelado pelo Espírito Santo. A falta de discernimento espiritual pode levar uma pessoa a seguir caminhos errados e a ser influenciada por doutrinas enganosas. Em Mateus 7:15, Jesus nos adverte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso nos ensina que nem tudo o que parece bom realmente vem de Deus. O inimigo muitas vezes se disfarça de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos, 2 Coríntios 11:14. Para desenvolver o discernimento espiritual, é essencial ter uma vida de comunhão com Deus. Em Tiago 1:5 lemos: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Isso significa que, se buscamos discernimento, devemos orar e pedir a Deus que nos conceda sabedoria para distinguir entre o certo e o errado. A palavra de Deus também é fundamental para o discernimento. Hebreus 4:12 nos ensina: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E quando estudamos a Bíblia, nosso entendimento espiritual é aguçado, permitindo-nos enxergar além das aparências e compreender a verdade divina. Outro fator essencial para o discernimento espiritual é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22-23, Paulo menciona as características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses atributos nos ajudam a identificar se algo realmente provém de Deus. Se uma doutrina ou prática contradiz esses princípios, devemos questioná-la e buscar orientação na palavra. Além disso, o discernimento espiritual nos protege da apostasia, que é o afastamento da fé genuína. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos hoje buscam mensagens que agradam seus desejos, mas que não refletem a verdade de Deus. O discernimento nos ajuda a identificar e evitar esse perigo. O discernimento também está relacionado ao temor do Senhor. Em Provérbios 9:10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Quando tememos a Deus e buscamos conhecê-lo profundamente, ele nos dá discernimento para compreender seus caminhos e rejeitar aquilo que não vem dele. Devemos ter cuidado com as influências ao nosso redor. 1 Coríntios 15:33 nos alerta:
Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O discernimento nos ajuda a escolher bem nossas amizades, evitar ambientes nocivos e permanecer firmes na fé. A oração é uma arma poderosa para desenvolver o discernimento. Em Filipenses 1, 9 e 10, Paulo ora dizendo: "E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo." Devemos buscar a Deus constantemente em oração, pedindo que Ele nos conceda clareza para identificar sua vontade. O discernimento também nos ajuda a identificar quando estamos sendo atacados espiritualmente. Efésios 6:12 nos ensina: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Muitas vezes, o inimigo tenta nos enganar com mentiras e confusão, mas o discernimento espiritual nos permite reconhecer essas investidas e combatê-las com a verdade da palavra. O discernimento espiritual não apenas nos protege de erros doutrinários, mas também nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Isso significa que quando buscamos discernimento, somos renovados na mente e conseguimos distinguir o que é da vontade de Deus e o que não é. Outro aspecto fundamental do discernimento espiritual é sua relação com a maturidade cristã. Hebreus 5:14 ensina que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, o discernimento precisa ser desenvolvido. Quanto mais buscamos o conhecimento da palavra e uma vida de oração, mais fortalecemos essa habilidade e evitamos ser levados por ventos de doutrina. Efésios 4:14. Precisamos estar atentos aos enganos sutis do inimigo. Em 2 Coríntios 2:11, Paulo afirma: "Para que não sejamos enganados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis." O diabo não se apresenta de maneira óbvia, mas usa sutilezas para desviar as pessoas da verdade. Isso pode acontecer através de ensinos distorcidos, mensagens apelativas e até mesmo através de influências culturais que, à primeira vista, parecem inofensivas. Um exemplo bíblico clássico de falta de discernimento espiritual foi a queda de Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:6, lemos: "E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela." O inimigo usou um raciocínio aparentemente lógico para enganar Eva, fazendo-a acreditar que desobedecer a Deus traria benefícios. Isso nos ensina que nem tudo o que parece bom aos olhos é realmente bom para a vida espiritual. O discernimento também nos ajuda a reconhecer os verdadeiros servos de Deus. Em Mateus 7,16, Jesus disse: "Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?" O verdadeiro cristão produz frutos que glorificam a Deus, como justiça, amor e obediência à sua palavra. Se alguém professa fé, mas não demonstra frutos espirituais, devemos analisar com discernimento se essa pessoa realmente está andando nos caminhos do Senhor. Outro ponto crucial é a necessidade de julgar corretamente. Muitas pessoas citam Mateus 7:1. "Não julgueis para que não sejais julgados", como se Jesus estivesse proibindo qualquer tipo de julgamento.
No entanto, em João 7,24, ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso significa que devemos avaliar todas as coisas com discernimento, baseando-nos na verdade da palavra de Deus e não em aparências ou emoções. O discernimento também nos livra da influência do espírito do erro. Em 1 João 4,6 lemos: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O mundo promove ideias que muitas vezes vão contra os princípios bíblicos e somente com discernimento podemos identificar essas sutilezas e rejeitá-las. Outro aspecto importante do discernimento espiritual é sua ligação com a intercessão. Em Ezequiel 22:30, Deus diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. O discernimento nos permite perceber quando devemos interceder por uma situação, uma pessoa ou até mesmo por uma nação. Além disso, o discernimento nos ajuda a evitar ciladas do inimigo. Em Provérbios 22:3 está escrito: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Muitas vezes, Deus nos dá sinais para evitarmos certos caminhos perigosos, mas se não estivermos atentos espiritualmente, podemos ignorá-los e acabar sofrendo consequências desnecessárias. Um exemplo disso foi o apóstolo Paulo, que discerniu que um determinado caminho não era seguro. Em Atos 16:6-7, lemos que o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregarem na Ásia naquele momento. O discernimento espiritual os guiou para a direção correta, que era a Macedônia, onde Deus queria que eles estivessem. O discernimento também nos ajuda a enfrentar batalhas espirituais. Em Efésios 6:11, Paulo nos instrui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando estamos espiritualmente sensíveis, conseguimos perceber quando estamos enfrentando uma batalha espiritual e usar as armas corretas, como a oração, o jejum e a palavra de Deus. Por fim, o discernimento nos mantém preparados para a volta de Cristo. Em Mateus 24:42, Jesus nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se não estivermos espiritualmente atentos, podemos nos distrair com as coisas deste mundo e não perceber os sinais dos tempos. Desenvolver o discernimento espiritual é um processo contínuo. Devemos buscar a Deus em oração, estudar sua palavra e estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Se desejamos viver uma vida de retidão e estar preparados para os desafios espirituais, o discernimento deve ser uma prioridade em nossa caminhada com Cristo. Se gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e familiares.